Bom, e para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Álvaro Furtado da Costa, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, colunista aqui da Band News FM. Doutor, obrigada mais uma vez por nos atender. Como vai? Obrigado a vocês, Felipe. Boa tarde. Débora. Olá. Bom, doutor, tudo bem? Tudo certo. A gente repercutindo aí, a gente ouviu agora há pouco a Mayra falando, trazendo a palavra do Dimas Covas do Butantan sobre a aplicação da vacina. A primeira orientação era de respeitar esse intervalo de até 28 dias no caso da Coronavac para aplicação da segunda dose. E havia inicialmente a informação de que essa segunda dose já ficaria reservada, né, para aquelas pessoas que tomaram a primeira, já têm garantidas ou teriam garantidas as segundas doses. Agora vem essa orientação de mudar a estratégia. Eu te pergunto, é melhor aplicar tudo que já tem disponível em mais gente nesse primeiro momento, sendo que a gente ainda não tem doses suficientes, né? Não dá para saber quando chegarão as outras doses para aplicar nos grupos prioritários. É melhor aplicar tudo de uma vez em mais gente agora ou reservar uma segunda dose para garantir para quem já recebeu a vacina, doutor? Olha, Débora, essa pergunta é bastante pertinente nesse momento da pandemia, que a gente vive essa escassez de doses e a gente entende toda a dificuldade logística de ter vacina para todo mundo nesse momento. Mas vamos nos ater a um detalhe que é crucial para entender essa questão de segunda dose. Quando o estudo foi aprovado para uso emergencial pela Anvisa, mais ou menos 10 dias atrás, aí, toda a discussão de aprovação do uso emergencial da vacina Coronavac, se baseou-se em documentos nessa aprovação emergencial com a característica de ter uma primeira dose, e ter um intervalo de 2 a 4 semanas para a segunda dose, e todos os cálculos matemáticos com relação à eficácia, taxa global, eficácia e diminuição de forma grave, que foi comemorada e com certeza deve ser comemorada porque impede forma grave, foi no desenho de estudo com 2 doses, com esse intervalo que foi proposto na publicação, a publicação submetida à Anvisa para aprovação emergencial. Então, quando a gente fala em ter um sistema de dose diferente, eu tenho que prestar bastante atenção e que impacto esse novo formato de dose vai trazer nos números de eficácia com relação à prevenção da doença. Obviamente, o cenário é da gente querer ter mais doses, vacinar um contingente populacional maior, mas em contrapartida fica bastante complicado a gente garantir de falar um número diferente de eficácia com uma dose única. Assim, a gente pode até fazer as doses, mas paralelamente ter um planejamento estratégico para se pensar em ter essa segunda dose em tempo hábil. Eu posso ter essa vacinação, mas se eu tiver ali dentro do meu planejamento a possibilidade de ter outras vias de conseguir vacina, Coronavac, para que eu consiga respeitar esse tempo de pelo menos um mês de intervalo no máximo com relação à segunda dose. Então, doutor Álvaro, na situação de momento, tudo pode mudar, né? Mas na situação de momento, contando com as peças que nós temos no tabuleiro, não há nada concreto que garanta que, em termos de imunização, o resultado vai ser o mesmo, trocando essa segunda dose por mais primeiras doses, é isso? Perfeito, Felipe, é exatamente isso. A grande questão a gente não pode extrapolar e dizer que número de eficácia com uma dose é igual. Pode ser, a gente não tem esse dado, né? Quando foi submetida à Anvisa a aprovação emergencial, não foi discutido o regime de dose única da Coronavac, foi discutido o regime de 2 doses com o intervalo que foi previsto na brochura, no material que foi entregue para a Anvisa para essa aprovação emergencial. Então, aí você vai perguntar, poxa, doutor, será que tem algum nível de prevenção fazer uma dose só? Certamente sim, mas eu não tenho esse número. Eu não sei que impacto não ter a segunda dose pode trazer com relação a essa taxa de prevenção da doença. Então a questão talvez a gente realmente tenha nesse momento a quantidade de doses que não é suficiente para todo mundo, por uma série de problemas relacionados a toda essa história da vacina de Covid no Brasil e aqui em São Paulo especificamente, mas planejar, se puder, de comprar doses adicionais. A gente entende a questão de deixar uma dose parada para deixar um esquema, quantidade reservado para uma segunda dose, pode parecer algo meio complicado nesse momento de que a gente tem poucas doses. Mas, em contrapartida, você não ter uma segunda dose pode sim ter um impacto em eficácia com relação à prevenção. A gente não sabe isso, porque isso não tem uma publicação mostrando qual é a eficácia da Coronavac com uma dose só. Eficácia? Vai ter alguma eficácia? Com certeza sim, mas o quanto? O quanto isso realmente vai ter de impacto do ponto de vista de saúde pública, né? Então isso tem que ser visto com bastante cuidado.
Doutor, agora há pouco a gente ouviu a palavra do coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, Dr. Paulo Menezes, falando que aumentar o prazo de intervalo entre primeira e segunda doses poderia beneficiar até mesmo a efetividade da vacina. Isso nos causou uma certa estranheza, né? Agora vem essa declaração de que, não, se você passar dos 28 dias vai até ter uma efetividade maior. Existe algum estudo que aponte isso, ou pegando o retrospecto de outras vacinas, depois na prática, né, quando você não vê a eficácia, mas a efetividade, aplicando no intervalo maior, mais dias depois, isso é viável? Faz sentido essa possibilidade de beneficiar, aumentar a eficácia da vacina? Olha, Débora, depende muito da tecnologia da vacina, e porque assim, a gente está falando de uma vacina que é uma vacina nova. A gente, claro, existe um passado de outras vacinas de tecnologias parecidas de vírus inativado, onde a gente pode realmente, dependendo da vacina, de outras características, realmente ter essa possibilidade de fazer uma dose mais tardia, ou mesmo com uma dose só. Por exemplo, vamos citar um exemplo de uma vacina que a gente conhece já há muito tempo, a vacina de febre amarela. Essa vacina induz um nível de proteção acima de 95% no regime de dose única, de uma dose. Existem vacinas que precisam fazer reforço depois de 5 anos. Existem vacinas, então, essa possibilidade pode existir, sim. A questão é que a gente não tem esse dado para afirmar isso com certeza. Essa é a grande questão. É um cenário que, para algumas vacinas, pode acontecer. Com a vacina de Oxford, eu tenho um intervalo maior entre a segunda dose e realmente a possibilidade desse fenômeno, às vezes, de esperar um pouco mais, até para ter uma resposta imune mais robusta. Mas a gente tem que mostrar isso. Eu posso falar que isso pode ser um cenário de possibilidade, mas eu tenho que ter isso comprovado do ponto de vista de ciência, de estudo, para eu ter essa conclusão, para extrapolar isso para um cenário de saúde pública. Ou seja, o governo arrisca ao não garantir a segunda dose. É claro, a gente torce para que os outros milhões de doses cheguem aqui dentro desse prazo, né? Apliquei. Dr. Álvaro, por exemplo, já recebeu a primeira dose da vacina. Então, a gente torce, em vez de eu guardar a segunda dose para ele, eu vou aplicar no Felipe Bueno. Felipe Bueno não pode receber ainda, tá? Tô dando um exemplo. Vamos supor que ele é médico. Tá me chamando de velho, é isso? Vamos supor que ele é médico, profissional da saúde, que tá lá no grupo prioritário. Eu falo, essa segunda dose do Dr. Álvaro eu vou aplicar agora no Felipe Bueno e vamos torcer para que cheguem, né, as outras doses a tempo, em menos de 28 dias, para aplicar a segunda no Dr. Álvaro, a segunda no Felipe Bueno. Mas se isso não ocorrer, e a gente tem essa preocupação, tendo em vista aí o calendário e as negociações, né, diplomáticas com o governo chinês, ou mesmo a vacina de Oxford, da AstraZeneca, ela tem um intervalo também maior, mas a decisão é de aplicar as doses disponíveis primeiro, né, não reservar a segunda dose. O governo arrisca enfim, aplicar essa primeira dose sem ter a certeza de já ter a segunda. A gente pode afirmar isso? A grande questão, Débora, eu acho que assim, está se planejando fazer essa primeira dose, mas paralelamente, acho que pelo menos o que eu entendi desse planejamento estratégico, é que tudo vai ter que ser feito ou está sendo planejado para ter dose para fazer a segunda dose, entendeu? A grande questão é realmente, do ponto de vista você falou da palavra arriscar, realmente, a gente não ter uma segunda dose em tempo hábil, no que foi protocolado dentro do estudo de liberação, pode trazer algum grau de repercussão, só que a gente não sabe precisar se isso pode realmente ter um impacto em uma queda muito grande nessa efetividade. Então, assim, talvez o grande cenário seja o tentar utilizar as doses, mas paralelamente ter um planejamento no sentido de ter a segunda dose em tempo hábil, ou no menor atraso possível. Essa é a grande questão. Então, se estruturar para que esse cenário aconteça. A minha outra dúvida, doutor Álvaro, Débora, também na linha do que a Débora falou, mas pensando na sua primeira resposta, doutor Álvaro, é colocar em risco, além de eventualmente, né, colocar em risco a imunização dessas pessoas, colocar em risco um discurso que já vinha sendo combatido pelos negacionistas, que é a eficiência, não só a eficiência, que é a necessidade de uma vacinação em massa, né? Então, eu fico sinceramente preocupado com essas idas e vindas, porque, como o senhor disse, né, a vacinação foi moldada para um tipo de procedimento, né, com esse espaço de tempo entre a primeira e a segunda dose. Agora acontece isso. Insisto, né? Nós estamos trabalhando com muitas possibilidades, muitas suposições, mas eu fico com essa preocupação, doutor Álvaro.
Eu também fico, Felipe. A cabeça das pessoas não é difícil, não é muito fácil entender vacina, não é muito fácil a comunicação sobre vacina com a população, porque depende de conhecimento que às vezes a população fatalmente não vai ter. E esse cenário, claro que é um assunto dinâmico, os estudos vão aparecendo, a gente pode ter uma conclusão com publicações recentes de que realmente uma dose pode ser eficiente só que realmente você tocou num aspecto nevrálgico aí da questão de vacina. É esse entendimento e essa desconfiança que já existe por causa de uma série de fatores aí relacionados a essa questão da Covid no Brasil, de imunização, de movimento antivacina, de negacionismo da doença. Então a gente tem, acho que a grande questão é ter cuidado para falar isso com a população de uma forma que se passe esse conhecimento, essas informações de uma forma muito clara, para a gente não gerar dúvidas, desconfiança, as pessoas não quererem tomar vacina, acharem que vão tomar uma dose só, eu fico pensando na cabeça das pessoas, delas terem raciocínios completamente, por exemplo, eu tomei uma dose e em vez de ter 50%, vou ter 25%, o que a gente não sabe. E a gente não deve, de forma alguma, por exemplo, vamos citar um exemplo de alguns países do mundo que a gente já está vendo impacto, claro, tecnologia diferente, vacina outra vacina, mas impacto em redução de internação de população idosa, porque a cobertura vacinal já está se expandindo em alguns locais. Dá um exemplo aí de Israel. Então, a gente não pode, de forma alguma, nesse momento, criar essa situação de não acreditar em vacina, e para isso precisa de um discurso bastante articulado e com a população para explicar todas essas nuances que vão acontecer no decorrer da pandemia de vacina, de mudanças, de prazos, de tudo que fique muito claro para a gente realmente não alimentar esse conceito errado de vacina com a população. Mais uma vez, nós queremos agradecer a participação do Dr. Álvaro Furtado da Costa, nosso colunista aqui da Band News FM, infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A casa é sua, doutor Álvaro. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Um abração para vocês, Felipe e Débora. Abraço.